No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou o Disney de Paula e estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. E para apresentar, tenho comigo a colega Rafaela Padilha. Pois é, Disney, é sempre uma satisfação. Eu sempre falo da minha satisfação, porque de fato tá toda quarta-feira aqui trazendo notícias importantes e novidades sobre o mundo da mineração, né? Nós somos o único programa no estado de Mato Grosso exclusivo para tratar sobre o tema da mineração. E não é à toa que estamos crescendo a cada episódio, né? Batendo já 2.000 seguidores no Instagram e crescendo também nas outras redes sociais. Só temos a agradecer a você que nos acompanha e nos dá essa audiência. Agradecemos também os nossos patrocinadores, empresas e entidades que acreditam e impulsionam a mineração no estado de Mato Grosso. A FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e o Instituto Somos do Minério. E o nosso convidado de hoje, quem é, Rafa? É o engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa e assessor especial na Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro. O tema do nosso bate-papo é sobre recursos minerais e soluções para o futuro da agropecuária brasileira. Seja muito bem-vindo, Polidoro. Olá, Disney. Olá, Rafaela. Muito obrigado pelo convite a todos do podcast Mineral. Espero que seja bastante proveitosa essa minha estada aqui e que eu mostre quão importantes são os recursos minerais para nós produzirmos nosso alimento, nosso biocombustível, a nossa roupa e todos os bens aí que vêm da terra. Polidoro, antes de tudo eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Você veio participar de um evento na Assembleia Legislativa. A gente teve uma conversa rápida e você já de cara topou participar do nosso podcast. Então isso mostra o seu lado de querer também ajudar, passar informação para quem é desse mundo da mineração. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu sou pesquisador, né, cientista, professor, então a minha veia é informar, né? Então eu não deixaria de atender um convite tão singelo como esse. Vamos falar primeiro o que nós fazemos com os minerais, né? No caso da agricultura, a planta é composta por diversos elementos químicos, né? Os essenciais, os que a planta não consegue se fazer todo o seu ciclo natural, são 16. Né? Eles são exigidos em maiores quantidades, como o fósforo, o potássio, e outros com pequenas quantidades, como o zinco e o molibdênio. E a grande maioria deles, posso dizer todos, exceto o nitrogênio vem do ar, né? Vem dos recursos minerais, né? Vem das rochas, vem dos sedimentos, etc. Portanto, nós fazemos com o recurso mineral aquilo que faz com que nós tenhamos aí 8 bilhões de pessoas no mundo e chegando aí aos 10 bilhões em 2050. Nós fazemos toda a matéria-prima para o ser humano ser o que é. E hoje quais são os recursos minerais mais importantes e estratégicos para o Brasil? Bom, para a produção agrícola nós temos recursos minerais que sem eles nós não conseguimos fazer a nossa agropecuária. O primeiro deles é chamado calcário agrícola, né? Ele é formado por uma rocha que se chama dolomita, né? E ela faz duas coisas muito importantes para a agricultura. Ela corrige a acidez natural dos solos brasileiros, né? E aqui no estado do Mato Grosso, 90% da área agrícola tem o solo naturalmente ácido. Ácido significa ele ter um pH baixo e muito alumínio, que é tóxico. Alumínio a planta não gosta, né? Não é nutriente, etc. E o calcário, ele é carbonato. O carbonato faz com que o pH do solo suba e fica bom para a planta crescer. E ela fornece cálcio e magnésio ainda. Então, cálcio e magnésio é nosso esqueleto, né? É a nossa estrutura. Ou seja, sem o calcário, Mato Grosso não era a potência que é mundial. Nenhum lugar do Brasil, principalmente o Mato Grosso, sem sombra de dúvida. Essas áreas, elas precisam ser enriquecidas para poderem produzir. E de onde que vem esse calcário que a gente usa no estado? Felizmente, o Brasil foi abençoado com a geologia do calcário, né? Nós temos calcário no Brasil, pelo conhecimento geológico atual, para mais 500 anos de uso para agricultura e para outros fins, que o calcário também é usado na indústria de cimento, né, e outras aplicações diferentes da agricultura. Mas eu creio que o uso mais nobre, modéstia à parte, é com a agricultura. Então nós temos, e o Mato Grosso, hoje é o maior produtor de calcário do Brasil para a agricultura, calcário agrícola, né? E por quê? Porque a demanda é muito grande, então o Mato Grosso foi abrindo
minas e foi minerando potássio, foi processando potássio, que é a moagem, né? O potássio é um pó de rocha, né? E aí estamos hoje, batendo recordes e recordes de produção e produtividade para o mundo. Você vem trazer para a gente uma outra visão sobre a mineração, que as pessoas, quando a gente fala em mineração, elas ligam muito a questão do ouro, né? E a questão negativa que isso traz. Claro. Hoje a gente queria falar principalmente sobre essa questão da segurança alimentar. A segurança alimentar do mundo depende dos minerais que são produzidos. Totalmente. Né? Como eu disse, dos 16 minerais, nutrientes que compõem o vegetal, e nós produzimos... E como que é, por exemplo, um frango ou um suíno? É milho e soja empacotado. Então, eles comem esses vegetais. Comem o farelo de milho, de soja, o milho moído e mais alguns outros, e pum, faz essa quantidade de carne que nós temos barata no Brasil. Assim é uma boa parte dos bovinos também, né? Então, veja que, para nós, os minerais realmente eles são a base, né, da vida, né, da vida no mundo inteiro. E se nós não tivéssemos feito mineração, para que nós tivéssemos a quantidade de nutrientes vindo do mineral para nutrir as plantas, nós não teríamos a população que temos hoje no mundo. Porque antigamente o homem, né, no início, ele ia lá e colhia o que tinha na natureza e se alimentava. A população cresceu. Então nós tivemos que cultivar. Aí nasceu a agricultura. E a agricultura na área mais de clima temperado do Brasil, né, ou do mundo, nos países do hemisfério norte, ela é praticada quase que de uma forma... Foi, né, por muito tempo, praticada quase que de uma forma extrativista, porque os solos lá naturalmente são férteis, né? Tristeza. Né? Porque o mundo tropical, os solos foram empobrecendo com o tempo, etc. No famoso intemperismo. Então, mesmo assim, os países onde os solos são muito férteis usam também os fertilizantes e corretivos que vêm da mineração. Né? Então, não teríamos aí... Alguns estimativos falam que nós teríamos 2 bilhões de pessoas no mundo se nós não fizéssemos a mineração. Nossa. Então a mineração realmente é muito importante. É fundamental. Principalmente para a soberania nacional. A gente tem um problema muito grande que é ainda depender de fertilizantes de outros países, né? E a gente tem uma guerra aí, Ucrânia, Rússia, que bateu forte na agricultura brasileira no início, que buscou outras alternativas. Como é que está esse universo hoje? Passa um panorama para a gente, por favor. Bom, o Brasil cometeu um erro estratégico no início da década de 90, porque todos os analistas viam e garantiam: o Brasil vai ter uma explosão da produção agropecuária. Tudo estava pronto. Nós tínhamos a Embrapa com quase 30 anos, a Embrapa já madura e já com um pacote tecnológico muito bem feito, junto com as instituições de ciência e tecnologia, ou seja, aqui agricultor você tem todos os insumos, todo o conhecimento para fazer a agricultura brasileira explodir. O agricultor foi lá, topou e fez. Né? Nós demos crédito, né? Só que nós erramos o seguinte: fertilizantes nós vamos importar, porque é mais fácil. Mas a indústria brasileira, depois, quando a gente estiver importando tanto, nós avisamos várias e várias vezes, mas a decisão não foi só do governo, foi do mercado, foi do Brasil. Né? Sairia mais barato importar naquele momento? Sempre. Mas o Brasil ainda fez uma coisa legal: ele subsidiou a importação. Ele taxa o produto nacional e não taxava, isenta o produto. Como que cria emprego? Como que faz o Brasil crescer desse jeito? Então nós perdemos aí 30% dos postos que nós tínhamos na década de 90. E aí o que aconteceu? A nossa indústria de fertilizantes encolheu 30% e o consumo aumentou 450%. Olha só. Aí nós tivemos um gap aí que significa hoje 22 a 23 bilhões de dólares que nós externalizamos, ou seja, nós compramos, mandamos para fora em produto, e mais 100 bilhões de dólares aproximadamente de não investimento. Um investimento que não foi feito simplesmente por conta disso. E isso significa milhares e milhares e milhares de empregos. Mas o mais importante, você falou da guerra, né? É que nós em 2022 só não tivemos falta de fertilizante no Brasil, que é quebrar a economia, porque nós não podemos ficar um ano. A soja não suporta ficar sem potássio um ano, né? Porque nós já tínhamos o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi uma ação de Estado, que agora o novo governo federal, governo do presidente Lula e o nosso ministro mato-grossense, Carlos Fávaro, tratam como um dos programas mais estratégicos para a segurança nacional.
Não é só segurança alimentar. Esse programa já apresentou alguns resultados nesses primeiros 8 meses de governo? Já apresentou. O primeiro deles, a produção nacional só encolhia. Foi a primeira vez que ela inverteu. A produção nacional, pela primeira vez, ela aumentou firmemente. Nós aumentamos 6% a produção nacional no início do final do ano passado e início desse ano. Isso é investimento, né, que está sendo feito. Outra coisa muito importante é que nós estamos com muitos projetos de fertilizantes, como eu dei um spoiler lá da planta de ureia, que pode vir aqui para o Mato Grosso, Rio de Janeiro com planta nova, Minas Gerais, para nitrogênio, potássio na Amazônia, fósforo em vários locais do Brasil. Projetos que muitos deles estão há 20 anos aí, tentando encontrar um lugar ao sol. Mas o país subsidiando a importação, sem uma política estratégica que você não tem crédito, você tem uma burocracia absurda, uma interferência entre órgãos, o judiciário entrando no ambiental, que entra no sócio, que, por exemplo, na questão indígena. Peraí, façamos uma política de Estado, façamos uma política de Estado, que vai passar por aí pelo menos uns 7 governos, né, aquela de 28 anos até 2050, e nós já estamos colhendo esses primeiros frutos na produção, que é um bom exemplo, né? Quais são as diretrizes do Plano Nacional de Fertilizantes? A primeira delas é a básica. Nós temos que ser autônomos em tecnologia. É uma cadeia de insumos. Numa cadeia de insumos, você tem que ter domínio tecnológico. Muita gente fala, você tem que ter domínio tecnológico lá no iPhone. Todo mundo produz iPhone. E nem todo mundo precisa de iPhone. Agora, insumo é para despertar cadeias completas. Então, se você não tem o insumo, você não tem o iPhone, porque não vai ter quem compre o iPhone, né? Perfeito. Então, você tem que ter uma estratégia muito clara e o Estado tem que controlar, porque matéria-prima, né, para cadeias produtivas como insumos, depende de muito investimento do Estado. Por exemplo, pesquisa mineral. Nenhuma empresa privada aguenta fazer pesquisa mineral do zero. Ela pode pegar o conhecimento mineral que o Brasil já tem, que o país já tem, ela vai lá e detalha naquela área que ela tem interesse. Mas fazer um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, conhecer a geologia de um país continental, o Estado é obrigado a fazer isso. É obrigação constitucional. Você falando de geologia, na sua apresentação, você falou que Mato Grosso tem um dos nutrientes importantes também para a agricultura, que é fósforo. Tem muito fósforo. Numa região aqui que é também estratégica para o agronegócio. Uhum. Como que foi feito esse estudo? Quando que essa mina poderá ser colocada em funcionamento? Pois é, isso tem a ver com mais uma outra diretriz do Plano Nacional de Fertilizantes, que é melhorar o ambiente de negócio, né? A empresa que é detentora da jazida, né, ela não priorizou esse investimento, nunca tem outros investimentos em mineração, mas não priorizar. Por quê? Porque ela não via vantagem de colocar lá de recurso, investir nesse negócio. Essa mina fica onde mesmo? Fica em Jauru. Região de Jauru, ok. Região oeste do estado, né? Então, hoje, você tem aí na diretriz de melhorar o ambiente de negócios, você tem desoneração fiscal para a cadeia produtiva de insumos, que o Mato Grosso está melhorando o que o federal fez, isonomia tributária entre o importado e o nacional, né? Você tem linhas de crédito específicas nos bancos públicos, como o BNDES, que nasceu para isso, desenvolvimento econômico e social. Não é dar dinheiro, é emprestar bem emprestado, né? E nós temos também um planejamento que mostra que nós não vamos dar uma guinada amanhã. No Brasil não vai voltar a fazer subsídio à importação. Está escrito em lei. Né? Então, isso aqui para o Mato Grosso fez o quê? A empresa, a Bemisa, né? Ela nos procurou, falou, agora eu vou fazer um contrato com o Centro de Tecnologia Mineral, vou desenvolver a rota tecnológica e vou produzir o fosfato para o Mato Grosso. É simples assim. Se você tem uma política de Estado, você tem o empresário seguro para investir. Porque você imagina, o Brasil aumenta o consumo de fertilizante 10% ao ano há mais de 5 anos. Os outros países do mundo, quando são bons consumidores de fertilizante, aumentam 1, 2. Aí todo mundo olha para o Brasil e fala assim, caramba, eu tenho que vender para o Brasil.
vender para o Brasil. Não, nós precisamos ser autônomos, ter autonomia nessa área. Né? Temos potencial para isso. Não, a minha conversa nos fóruns internacionais foi, não, você tem que vir produzir no Brasil. Mas no Brasil, mas não é assim. Então você tem que fazer toda a desconstrução de uma imagem horrível que o Brasil construiu no É uma questão de política de Estado, né? É isso, política de Estado, exatamente. Mas é possível aplicar esse projeto de fertilizantes sem ter uma agência de mineração estruturada? Não tem. Assim, não é possível. E nenhuma cadeia. De fertilizante também não. Porque é como nós falamos, a Agência Nacional de Mineração, ela é vista como um empecilho para o investidor. Por quê? Porque os processos lá demoram muito para ter resposta. Não há transparência. Por quê? Porque não tem gente para fazer a coisa ficar transparente. E, além do mais, a Agência Nacional de Mineração está desconectada com o IBAMA ou os órgãos estaduais que fazem a outra parte do licenciamento e está desconectada com o Ministério da Agricultura, por exemplo, que faz o registro dos produtos das empresas. Então, hoje a pessoa pode fazer o seguinte, ela pode gastar com mineração, gastar com transformação, chegar no Ministério da Agricultura e não conseguir o registro, porque ela não fez um produto que enquadra. E o que está sendo feito para mudar esse quadro? Nós estamos simplesmente integrando as agências. Hoje, no tempo de tecnologia, nós temos no governo federal, por exemplo, um sistema eletrônico de informação. Eu não mando papel assinado para mais ninguém, eu assino eletronicamente. Qualquer órgão que eu quiser, enxerga. Isso poupou recursos humanos, poupou ineficiência, melhorou demais o funcionamento do governo. Vocês não sabem o quanto que o Estado brasileiro melhorou. O trânsito da documentação é imediato. Nós temos um Ministério de Gestão e Inovação, só cuida disso, cuida da máquina. Então, essa integração é simples. Quando um empresário entrar com um pedido de pesquisa mineral em qualquer lugar para explorar fosfato, potássio, calcário, qualquer coisa, quando ele fala, eu quero fazer fertilizante daqui, quando ele entrar com o registro, o órgão ambiental já vai enxergar aquele único número e o Ministério da Agricultura vai enxergar aquele único número. Se por acaso o Ministério da Agricultura perceber que ele está indo numa rota tecnológica e não vai dar um produto, imediatamente ocorre um alerta no processo. Qual a novidade nisso? Quantas pessoas eu preciso de contratar para isso? Agora, a Agência Nacional de Mineração precisa contratar pessoas porque ela está com pouco contingente para poder fazer melhor isso. Mas essa integração, ela não depende de nada, depende simplesmente de governança. Governança você consegue com política de Estado. Você falou do potencial de Mato Grosso para o fósforo nessa cadeia de fertilizantes. Existe algum outro mineral que o Mato Grosso desponta e que dispara, que pode contribuir para esse Plano Nacional de Fertilizantes? Nós temos 3 grandes macronutrientes que nós consumimos em grandes volumes: nitrogênio, fósforo e potássio. Né? No Mato Grosso não tem jazida de potássio para o processo industrial que tem hoje, tem no Amazonas. Né? Então, hoje no Mato Grosso o potencial grande é fósforo, o outro é o nitrogênio, porque tem gasoduto chegando aqui em Cuiabá, né? O calcário, que é o grande, tem uma grande ocorrência, mas tem uma outra coisa nova. Nós estamos com uma iniciativa muito interessante, que é criar um centro de excelência em fertilizante. Mato Grosso vai ter um hub. Para quê? Que bacana. Para quê? Para que a gente desenvolva novas tecnologias. Então, aí eu começo a viabilizar um agromineral que tem potássio aqui no Mato Grosso, mas ele precisa de um aporte tecnológico para que ele vire um insumo. Aí eu misturo um agromineral ou misturo uma fonte que hoje não é viável para a indústria tradicional, a indústria química, com um produto biológico que tem um fungo ou uma bactéria que juntos eles funcionam como fertilizantes. Isso são as chamadas cadeias emergentes que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Então, os bioinsumos, os remineralizadores agrominerais. Mato Grosso é o estado que mais produz resíduos de agroindústria, produção animal e agroindústria. Ali tem milhões de toneladas do mesmo NPK que saiu da onde? Saiu do solo, foi para a planta, o bicho comeu e virou excretas. Né? Hoje nós temos tecnologia dominada, completamente dominada para fazer o fertilizante organomineral. Ou seja, na criação de bovinos, né? Tudo... Suínos, bovinos. Aqui é o maior produtor de ovo do Brasil, um dos maiores do mundo, né? E esses animais excretam horrores, né? De toneladas e toneladas. E tudo vai virando tudo vai virando fertilizante, porque você mistura a parte mineral que não serve para a indústria tradicional com essa parte orgânica, que é uma bomba biológica, e faz com que a coisa funcione. Então, só com política de Estado que a gente consegue isso, porque não é fácil fazer pesquisa, é caro.
E principalmente a parte mais básica, o setor privado não consegue financiar. Por isso que esse centro de excelência ele vai juntar os dois, o público e o privado, que interesse comum, né? No meio vai ter o centro. E esse projeto, como é que ele está hoje? Hoje ele está numa fase de elaboração todo o seu planejamento estratégico, então nós temos recursos para contratar muitas consultorias para montar essa coisa grande, que é no Brasil inteiro, são 5 hubs no Brasil inteiro, né? O Rio de Janeiro é o hub, é o tal headquarter, né? Onde vai ter a parte de gestão nacional. Central. A central, e aqui no Mato Grosso, obviamente, vai ser o hub de sustentabilidade, que é o estado que mais produz, que mais tem a questão da Amazônia, tem a questão né, de todo o uso eficiente do recurso natural, né? E, então, a UFMT, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, mais a Embrapa, são os responsáveis por fazer a customização do que será o hub aqui. Nós temos um hub, linhas gerais do hub, mas o local vai definir exatamente quais são as suas prioridades, né? E ele já nasce num outro formato, não é um público, muito menos um privado. Ele é uma instituição público-privada. Uma PPP. É parecido com a PPP, ele permite a PPP. Ele será uma organização social. A OS, para Ciência e Tecnologia, hoje tem funcionado de forma maravilhosa. Tem um exemplo, tem um grande equipamento que mede a coisa lá na molécula, no átomo, que chama Luz Synchrotron. É um acelerador de elétrons que fica no subsolo, lá em Campinas. É caríssimo. Se ele fosse bancado pelo setor privado, nunca sairia. O público, sozinho, ele não tem por que ter um negócio daquele, porque tem que ter várias aplicações. Fez-se uma organização social em que 70% do recurso que se necessita lá são de projetos de interesse privado. E o restante somos nós que vamos para lá e fazemos o nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. É claro que nós temos um período aí de construção disso tudo, mas nós estamos aí com certeza de que o Brasil vai sair da incômoda 16ª, sei lá, posição na inovação no mundo, mas só tem uns 20, né? Então não é nada, 16º não é nada bom. É bom ser 16º em 200, né? Mas em 20 não dá. No máximo quinto. Tá no fim da fila. No máximo quinto. Eu vou voltar ainda a falar sobre esse projeto de fósforo da BMISA aqui no Mato Grosso, que deveria ter entrado em produção no ano de 2020. Exatamente. E a produção estimada é de 200 mil toneladas. E a reserva fica localizada no município de Jauru, na região de Jauru, né? Uhum. É realmente muito interessante isso. E hoje ela teria condição de atender basicamente todo o Brasil com essa produção. Não. Só o Mato Grosso. É Mato Grosso e uma pequena parte, que 200 mil ainda é só a produção inicial. Eles têm um potencial para muito mais. Só que eles precisam de um aporte tecnológico. Essas 200 mil toneladas é fosfato na forma natural. Né? É bom demais também, mas não é tão eficiente para a produção de soja, milho, como o fertilizante fosfatado industrializado solúvel. Na verdade está aqui, o equivalente para atender 20% do consumo de Mato Grosso. De Mato Grosso, essa produção, ok. E já é grande coisa, né? Já é alguma coisa. É muito bom e vai gerar emprego. Exatamente aqui no isso. país, Tem no estado, estimativa, né? disso, de quantos empregos essa mina vai gerar? Não tenho, eu não tenho certeza, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Assim, uma planta de fertilizante hoje, fosfatado, que a BMISA pode chegar lá no Brasil, ela gera em torno de 700 a 1.000 empregos diretos, bem remunerados, porque são pessoas especializadas, e durante o período de construção, que dá uns 3 a 5 anos, ela gera de 2 a 3 mil, em alguns casos chega a 7 mil empregos, que são durante o processo de construção. Só que tem os empregos indiretos. Né? Os empregos indiretos geram pelo menos 5 vezes mais, porque você tem essa Jauru vai vender para uma empresa que mistura o N, o P e o K, que depois vai vender para a empresa que vende o N, o P e o K direto para o produtor, e aí o produtor vai usar e vai plantar mais, vai aumentar. Então a cadeia de emprego, aí vai vir uma agroindústria que vai ficar mais eficiente, né? E depois o comércio que vai consumir esse produto internamente. Lembrando que nós consumimos 70% de tudo que nós produzimos dentro do país. Nós só exportamos 30%. Soja, milho, algodão. Pessoas pensam que a gente exporta tudo. Não. A maioria da nossa soja, do nosso milho e do nosso algodão vira roupa, algodão, vira tecido de todo tipo, vira frango, vira porco, vira leite de soja, vira produtos que nós consumimos todo dia. E uma pequena parte só que nós exportamos. No começo do nosso bate-papo aqui, você falou de uma indústria, de uma parceria que o Brasil vai fazer, possivelmente aí,
com um país vizinho, que é a Bolívia, e essa indústria seria baseada aqui no estado de Mato Grosso. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre esse projeto, que também é estratégico para o Brasil. No Plano Nacional de Fertilizantes, ele estimou, nós fizemos vários estudos estratégicos, esse foi feito pela empresa de pesquisas energéticas do Brasil, ela foi criada para fazer esse tipo de estudos, né? E ela detectou que no Brasil seriam necessárias pelo menos 7 plantas de nitrogenados para alcançar as metas do Plano Nacional de Fertilizantes, que seria diminuir a dependência para importação pela metade. Mato Grosso é dos estados que tem potencial para ter essa planta, tem viabilidade para ter essa planta, e o gasoduto vem a Cuiabá. Então, a planta seria montada em Cuiabá. Identificou Cuiabá como dos locais potenciais, como identificou também em Ponta Porã, no Rio Grande do Sul. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Desculpa, Ponta Grossa, senão daqui a pouco eu estou colocando outra planta de nitrogenado no Mato Grosso, isso me gera um problema sério, né? Vai gerar problema sério quando se mistura Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Não, esquece. Dá confusão. É Ponta Grossa. No Rio de Janeiro, em Macaé, em Uberaba, Minas Gerais, e sem contar com a do Mato Grosso do Sul, que já está quase pronta, né? Então essa já estava na conta, né? Então, Cuiabá tem o potencial, Mato Grosso do Sul tem o potencial. Daí para realizar, existem vários passos, que é construir o negócio, né? Então, como eu falei, não há nenhuma dúvida que o nosso ministro da Agricultura é mato-grossense, ele sabe da importância, né, do fertilizante para o estado do Mato Grosso, ele não vai medir esforços para conseguir viabilizar essa planta sem demérito das outras, né? Mas é óbvio que nós temos o estado maior consumidor e maior dependente. Se ele tem condição de ter uma planta de fertilizantes como essa... É natural ter uma indústria dessa aqui no estado de Mato Grosso. Mas já existe uma conversação com o governo do estado? Como é que está essa... Depende de alguma forma do governo do estado de Mato Grosso? Olha, sempre quando você vai fazer um empreendimento no local, você depende do local, não só o estado como o município, né? Então, isso acontece naturalmente em todos os empreendimentos. Mas como esses empreendimentos estão sendo feitos da maneira privada, né, com investidores privados, etc., eu, como governo, tenho conhecimento da estratégia, né, onde estão negociando, mas eu não sei as bases dessa negociação, porque nós, como Estado, não interferimos, né? Nós não queremos que o Estado interfira no mercado. Nós queremos que o Estado organize e dê as condições para que o mercado cresça. Agora, o negócio em si, né, se o gás vem da Bolívia ou se vem da Argentina, então as negociações serão com esses dois países, sem sombra de dúvida, né? Mas o importante é que Mato Grosso pode ser beneficiado mesmo com esse empreendimento, e esse empreendimento ele é de altíssimo impacto econômico para o município. Você pode apresentar números com relação a isso? Não, uma planta de fertilizante, independente de ser Mato Grosso, ser em Oman, em qualquer lugar, se ela produzir 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas de fertilizante por ano, ela gera 1.000 empregos diretos, 7.000 empregos indiretos e um investimento de até 3 bilhões de dólares. Não é nada pequeno. Não é nada pequeno. Por isso que os estados que têm gás, o Rio de Janeiro nem no mapa da agricultura ele está. O Rio de Janeiro é o 26º produtor agrícola, só ganha do Acre. É até uma piadinha que você fala. Porque o Acre tem 90% da área floresta. Né? Então, poxa, ganhar do Acre, pelo amor de Deus. Não é nada contra o Acre, mas, né, os caras eles preferiram fazer isso e é ótimo. Ganham muitas vantagens por preservar a floresta. Né? É a vocação do Estado. Mas o Rio de Janeiro então preferiu o seguinte: peraí, mas o que eu faço com esse gás todo que chega aqui? 60% do gás do Brasil é produzido em Macaé. É distribuído em Macaé. É óbvio, a decisão foi simples. Aí você me perguntou, tem relação com o Estado e com o município? Lá foi o próprio município que resolveu fazer. Porque é o detentor do contrato de gás. E ele falou, eu tenho royalties de petróleo, eu quero a planta aqui. Só que ele sozinho ele não faz. Assim como o governo federal não faz nada sozinho, e lá em Macaé também vai ser investimento privado.
É óbvio, né? Assim como em qualquer lugar. Né? Essa coisa de... Alguém fala, mas a Petrobras vai produzir fertilizante, mas ela não é uma empresa? Capital aberto? Só que o majoritário dela é o governo. Mas ela é uma empresa que está no mercado como qualquer outra. Quebra do mesmo jeito. E o governo que né? decide E dá que lucro do mesmo jeito. Mas aí é o governo que decide que ele é o dono. Mas ela está no mercado do mesmo jeito. Hoje, quais são os minerais mais estratégicos para a agricultura brasileira? Nitrogênio, fósforo e potássio. Sem esse... Que vem... Não tem condição de fazer nada. E hoje o que a gente importa em percentual? 89%. 89%. Potássio, 97%, nitrogênio, 90% e fósforo, 65%, 70%. E o programa do governo é para aumentar isso em quanto tempo para que seja produzido aqui no nosso país? Em 27 anos, a contagem está correndo, e nós aumentamos só 6%, mas nós queremos diminuir a nossa dependência para 50%. Por que 50%? Por que não é 100%? Zero, né? Por que não vai para zero? É uma commodity internacional. Então, se eu parar de importar fertilizante da China, a China não vai comprar soja mesmo, né? Porque existe um... Então tem que ter um... Claro. Qual país é o maior produtor desses minerais? Dos fertilizantes vindo, por exemplo, do fósforo, a maior reserva de fósforo do mundo é Marrocos. Marrocos tem 70% do fósforo para fertilizante do mundo. E ele é um dos maiores produtores do mundo. Mas é Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Índia. Só para eu entender, o subsídio, essa desoneração já acabou, o governo já quebrou a desoneração. Na verdade, ela está acabando, porque isso é um acordo entre os estados, que é ICMS. Nós estamos falando de ICMS. Né? Então, os estados, em 2021, fizeram um acordo pelo convênio CONFAS, convênio 26 de 2021, que essa isonomia tributária será de 4%. 4% é a alíquota de ICMS para fertilizantes, seja nacional ou importado, em todo o país. Hoje, ela é 1% para o importado e alguns estados chega a 7% para o nacional. Por quê? Cada estado define também sua alíquota de ICMS, né? Sobre produto. E por que 1%? Porque esse convênio 100, ele faz um aumento do importado gradual e uma diminuição do nacional gradual. Em 2025, nós vamos ter a isonomia, 4%. Né? E em 2025, nós então teremos um momento de competitividade muito alta da indústria nacional. Aí começa uma nova era para investimentos na indústria nacional, porque realmente ninguém vai investir num produto que já larga com 7%, 8% mais caro. Não tem. Rafa, batemos um papo aqui interessante, muito que traz para a gente um conhecimento muito grande, né? Com o agrônomo, pesquisador da Embrapa, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite para esse bate-papo aqui no Podcast Mineral. Com certeza enriqueceu muito o nosso conteúdo. Bom, espero que realmente aconteça isso. Para mim, meu papel é esse, né, como um servidor do Estado brasileiro, especialista, que o Estado gastou aí bons anos para eu me tornar um dos grandes especialistas do Brasil nesse setor. Então, eu tenho que, no mínimo, cumprir meu papel e esclarecer para qualquer cidadão qual é a situação do Brasil nesse tema, porque não somos só nós do setor que fazemos a diferença, porque se faltar fertilizante, a inflação sobre a cesta básica é no mesmo momento, porque a produtividade cai e o preço aumenta. Então, eu tenho que falar para todos os brasileiros, fertilizante significa também comida barata na mesa, né? E significa segurança alimentar, porque nós não pensamos em fertilizante para alimentar rico, não. Nós pensamos em fertilizante para alimentar os 30 e poucos milhões de pessoas que estão aí, em alguma forma, com a terrível situação de passar fome. Isso, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ter fome, porque fome tira qualquer um do sério, tira qualquer um do seu racional. Uma pessoa com fome, ela não consegue, em absoluto, tomar decisões racionais. Ela está fora de si, né? Mexe hormonalmente até com as pessoas. E não é justo, né, um país tão rico quanto o Brasil exportar alimentos e ter pessoas com fome. E o fertilizante tem que chegar em todos os lugares. E quando eu importo, ele só chega onde tem dinheiro. Perfeito. Se eu espalho o fertilizante, fábrica de fertilizante no Brasil,
todos os agricultores vão estar próximos do fertilizante. Ele vai chegar. Né? E se ele chega, o agricultor familiar produz e o povo come. Eu ia falar isso. Ele não é restrito à agricultura extensiva. Que isso? O agricultor familiar também precisa enriquecer o solo. Entrega uma toneladazinha de calcário, 2 toneladas para o agricultor, entrega 2 saquinhos de fertilizante, fala com ele, é assim que usa. Você vai ver o que vai acontecer. Não existe, nunca o agricultor foi um sujeito desinformado. Ele foi simples. E a gente define a mineração aqui no nosso podcast como essencial. Porque sem a mineração, nenhum setor funciona. Não. Agricultura, tecnologia, para construir uma casa, para fazer esse podcast aqui, a gente dependeu. Não, para viver, e depende de mineração. A gente depende de água. E a água é um bem mineral. Fósforo está na nossa alimentação meus também, colegas, ferro. Meus colegas agrônomos perguntam por que eu tenho CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu tinha que ter outro, porque eu fico puxando o saco dos profissionais de geologia. Mas é porque eu preciso demais deles. Para eu ter sucesso na minha carreira, pensando só em mim, se os geólogos não funcionarem, eu não entrego nada, entendeu? Polidoro, o avião tá partindo, né? Então vamos embora. Você tá com o voo marcado. Eu vou para a pior cidade do mundo para se viver, que se chama Rio de Janeiro. Ela é uma cidade maravilhosa porque as pessoas de lá são maravilhosas. E olha que eu sou mineiro. É mineiro, né? Você vai deixar um monte de gente que está ouvindo e assistindo o nosso podcast com uma pontinha de inveja branca, porque nós amamos o Rio de Janeiro. Eu vim de lá recentemente, então tô apaixonado, quero voltar de novo. Eu só pergunto. Porque o Rio de Janeiro não é aquilo que a gente vê na televisão, né? Violência, tá vendo? Rio de Janeiro é maravilhoso, eu adorei. Exatamente. A gente bateu um papo aqui então com o José Carlos Polidoro e queremos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e o Instituto Somos do Minério. Mais uma vez, obrigado a você que acompanha o nosso podcast, que nos dá o carinho dessa audiência, que está nos ajudando a bater recorde a cada semana em audiência nas nossas redes sociais. E a gente volta na próxima semana com mais um convidado para engrandecer ainda mais o nosso podcast. Aqui a gente fala de mineração porque mineração é essencial. É isso aí. Um abraço e até a próxima.